Meus amados irmãos, família, segundo a Igreja Presbiteriana do Brasil, quero compartilhar uma palavra do Senhor a teu coração nesse dia do Senhor e quero lembrá-lo do nosso tempo, de quando começamos a dirigir. É natural do ser humano, quando ele começa a dirigir um veículo, uma moto, um carro, a sentir-se totalmente capaz, totalmente habilitado, mesmo estando sem habilitação. Não são poucos os casos de pessoas que viveram anos dirigindo sem ter habilitação, independente dos motivos, independente dos erros, independente do que isso tem trazido na vida dessa pessoa. Mas, geralmente, nós aprendemos a dirigir antes de adquirirmos a nossa habilitação. São poucos os que aprendem já diretamente nas autoescolas. Quando nós aprendemos a dirigir por conta própria, nós sentimos-nos aptos para a direção, para dirigirmos qualquer veículo, moto ou carro. Entretanto, as coisas não são bem simples assim. Quando nós vamos para a forma técnica, para a autoescola, para fazermos então os testes, aí sim nós enfrentamos as nossas dificuldades. A técnica, a forma correta. Isso foi um exemplo na minha vida. Eu aprendi a dirigir carro quando eu estava na autoescola. Nunca tinha dirigido um carro. Aprendi da forma correta. Passei na primeira prova. Quando eu fui tirar a habilitação para moto, então já dirigia moto, pilotava moto pelos sítios, pela roça, desde 12 anos, 10 anos, com 9 anos, 10 anos já dirigia e já estava em cima de um trator, 12 anos, já dirigia trator trabalhando na roça. Já me sentia totalmente habilitado para, de fato, ter a habilitação de moto. Entretanto, quando chegou na autoescola, as coisas não foram bem assim. As técnicas, a forma correta, aprendi do modo errado. Reprovei 3 vezes. Na quarta eu passei. Enquanto eu não aprendi da forma correta, eu não estava habilitado para dirigir moto pelas cidades ou trabalhar em cima de uma moto. Salmo 119, versículos 104 e 105, vai falar sobre direção, da forma correta para sermos dirigidos por Deus. Diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós encontramos então na palavra de Deus a forma correta para sermos dirigidos, para caminharmos, para vivermos o curso da nossa vida. A forma correta para andarmos nesta vida como igreja do Senhor está na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem dirige, é a forma técnica. A palavra de Deus, então, ela nos dirige porque ela traz entendimento à nossa caminhada. E ninguém, meus amados irmãos, ninguém pode ser dirigido pela lei de Deus a menos que compreenda o sentido dela, o real sentido dela. Aqui não é por experiência, não é por tradição, não é por tempo, é pelo entendimento correto do que é a lei de Deus e do sentido dela para as nossas vidas. Só assim nós podemos entender o que é certo e o que é errado, entre a verdade e a mentira, entre das coisas de Deus e as coisas de Satanás. Se nós tentarmos conduzir a nossa vida, quer seja na sociedade, quer seja na igreja, quer seja espiritual, pelo nosso próprio entendimento, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós não estamos sequer aptos para ingressarmos verdadeiramente numa caminhada cristã. O salmista vai falar isso. Por meio dos teus preceitos eu consigo o entendimento. É na palavra de Deus. Se você quer dirigir, quer ser direcionado corretamente, quer andar corretamente nessa vida, busque na palavra de Deus. Ela te dá o entendimento. Trilhar fora dela é horror. Trilhar fora dela é viver o risco de estar em pecado. É importante isso. Grave
esta primeira projeção. Eu quero ser dirigido por Deus e pela sua palavra. Eu tenho que ir na palavra e buscar o entendimento dela para a minha vida. Versículo de número 105, um versículo bastante conhecido, vai nos falar então de uma outra verdade. Para quem quer andar corretamente, para quem quer ser autenticado para a caminhada cristã, ele precisa ir na palavra de Deus, na forma técnica, é ir na palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que ele consegue entendimento, é na palavra de Deus que ele consegue a devida iluminação para uma caminhada cristã. A caminhada cristã é comparada com luz. Trevas é caminhada do mal, caminhada para o pecado, para quem está em pecado rumo ao inferno. Então, o mundo jaz nas trevas, o crente jaz na luz, em Cristo Jesus. O crente não anda nas trevas. E o Salmo vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Somente a palavra pode fazer enxergar corretamente quem Deus é e quem você é. Cada um no seu lugar, cada um no seu entendimento, cada um de fato na sua percepção de ação. E nós precisamos ser dirigidos por Deus e pela sua palavra, não pela nossa palavra, não pelo nosso conceito, não pelo que nós pensamos, não pelo que nós entendemos ser a forma correta de agir. Nós temos a lâmpada e a luz. Duas coisas necessárias para que andemos no Senhor. A luz, o conteúdo. A lâmpada, o meio que nos conduz à luz. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Duas coisas que precisam andar juntos na nossa vida. Se você quer ser autenticado para andar caminhando, quer ter a habilitação de um cristão, de um autêntico cristão, você precisa buscar na palavra o entendimento, você precisa buscar na palavra a iluminação para andar nesses caminhos. Só assim você é habilitado, só assim você está autenticado. Meus amados irmãos, que as Escrituras norteiem a sua caminhada, que Deus, na sua palavra, norteie a sua vida. Quem não é norteado pelas Escrituras é desobediente a Deus. Quem decide viver fora das Escrituras vive num caminho perigoso, vive num desvio que vai lhe conduzir a situações violentas, a desastres, a ruínas espiritual, moral e administrativamente. Sempre que o povo perdeu de vista a palavra de Deus, o povo se perdeu no caminho. A bússola é a palavra de Deus. Nós queremos que Deus nos traga entendimento? Olhemos para a sua palavra. Nós queremos ser iluminados e que Deus dirija os nossos passos? Olhemos para a sua palavra. Não queremos caminhos maus, não queremos caminhos tortos, nem pedras ou pedregulhos na nossa caminhada. Busquemos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te enriqueça e que você cresça nessa palavra, que você busque o entendimento nessa palavra e que essa palavra continue iluminando o seu caminhar e o seu viver. Que Deus te abençoe.